Existem livros que não foram feitos apenas para serem lidos, mas para serem vividos. O Tao Te Ching, escrito há mais de 2000 anos pelo sábio Laozi, é um desses livros. Ele não é um manual comum, mas um mapa para o invisível. Ele é como um espelho que revela os mistérios do universo, e ao mesmo tempo, os mistérios de nossa própria alma. Neste vídeo, vamos percorrer juntos esses ensinamentos antigos, cheios de paradoxos, símbolos e silêncios, que ainda hoje ecoam como chaves para o despertar interior. Falaremos sobre a suavidade que vence a força, o vazio que contém tudo, o silêncio que é mais eloquente que 1000 palavras. Prepare-se para uma jornada profunda, onde cada frase é um portal e cada mistério é um convite ao autoconhecimento. Este não será apenas um estudo, mas uma experiência. Seja bem-vindo à sabedoria eterna do Tao Te Ching. O mistério do inefável. No princípio era o Tao, e o Tao que pode ser nomeado já não é o Tao eterno. O primeiro ensinamento já nos lança em um abismo de silêncio. Laozi nos alerta que aquilo que é verdadeiro e eterno não pode ser capturado pelas palavras. O nome, o conceito, a explicação são apenas sombras daquilo que é real. Aqui surge o primeiro mistério. O Tao não pode ser explicado, apenas vivido. Podemos entender isso como a percepção de que a realidade última não está naquilo que os olhos veem, nem naquilo que a mente formula. A verdade está no indizível, no espaço entre os pensamentos, no sopro invisível que dá origem a tudo. Assim, este primeiro capítulo nos ensina que buscar a verdade através de fórmulas fixas, dogmas e teorias é como tentar prender o vento dentro de uma caixa. O Tao é movimento, fluxo, vazio e plenitude ao mesmo tempo. A prática é aprender a descansar no silêncio interior, onde a mente não precisa mais explicar, e aí a essência se revela. O paradoxo dos opostos, o ser e o não ser, se geram mutuamente. O difícil e o fácil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. Aqui, Laozi nos mostra que a realidade é construída por paradoxos inseparáveis. Não existe luz sem sombra, nem vida sem morte, nem plenitude sem vazio. O mistério está em perceber que a polaridade não é uma guerra, mas uma dança. Na interpretação gnóstica do Tao, poderíamos dizer que o homem vive preso à ilusão da dualidade, sempre escolhendo um lado contra o outro. Mas o Tao nos mostra que a verdadeira sabedoria está em aceitar ambos os lados e perceber que são faces da mesma moeda. Assim, quando sofremos, estamos aprendendo sobre a alegria. Quando encontramos dificuldades, estamos sendo moldados para o caminho fácil. Quando vivemos a perda, compreendemos o valor do encontro. O Tao nos convida a não resistir à polaridade, mas a navegar nela com suavidade, como a água que contorna pedras sem se deter. O mistério do não agir, Wu Wei. Não exalte os sábios, e o povo não disputará. Não valorize o que é difícil de obter, e o povo não roubará. O sábio governa pelo vazio, e tudo se harmoniza. Aqui se apresenta um dos maiores enigmas do Tao Te Ching, o Wu Wei, que muitas vezes é traduzido como não agir. Mas este não agir não significa inércia ou passividade. Significa agir sem esforço, agir em sintonia com o fluxo natural das coisas. O mistério do Wu Wei é que ele nos convida a abandonar a rigidez do controle e confiar no ritmo do universo. Assim como o rio não precisa forçar-se para descer a montanha, nós também não precisamos forçar a vida para que as coisas aconteçam. Isso nos mostra que quanto mais tentamos dominar, impor, controlar, mais nos afastamos da harmonia. Mas, quando relaxamos e seguimos o fluxo, as coisas se alinham naturalmente. O Wu Wei é um chamado para viver em confiança, deixando que o Tao conduza. O mistério do vazio inesgotável. O Tao é como um vaso vazio, mas jamais se esgota. Quanto mais o utilizamos, mais abundante ele se torna. Este mistério nos revela que a verdadeira fonte de poder não está no acúmulo, mas no vazio. O Tao é como o espaço dentro de uma tigela, invisível, mas é justamente o que dá sentido à tigela. A mente humana, porém, busca preencher-se de conceitos, ideias e certezas.
Mas Laozi nos mostra que é no vazio interior que a abundância brota. Esse vazio não é ausência, mas potencial. É como o silêncio que permite a música, ou como a noite que acolhe o nascimento do dia. O ensinamento é que a plenitude nasce da humildade de esvaziar-se. Somente quem se esvazia de orgulho, de rigidez, de certezas, pode ser preenchido pela sabedoria do Tao. Assim, o segredo não é acumular mais, mas deixar ir. O mistério da natureza impessoal. O céu e a terra não têm predileções. Tratam todas as coisas como cães de palha. Aqui está um dos mistérios mais desconfortáveis do Tao Te Ching. A natureza, o Tao, não tem favoritismos. Ele não privilegia uns e rejeita outros. Não pune nem recompensa. Ele simplesmente é. A imagem dos cães de palha, figuras usadas em rituais antigos, descartadas depois, mostra que diante do Tao, todas as coisas são iguais. Não há valor maior ou menor. Não há um ego privilegiado. A interpretação disso é libertadora. A vida não nos deve nada, e nós não precisamos provar nada à vida. O Tao não está interessado em quem somos socialmente, mas no simples fato de que existimos. Assim como o sol nasce sobre todos, assim também o Tao permeia tudo igualmente. Esse mistério nos convida a abandonar a luta por reconhecimento, poder ou glória, e simplesmente viver em harmonia com a vastidão do ser. O mistério da Mãe Infinita. O espírito do vale nunca morre. É chamado de a Mãe Misteriosa. A porta da Mãe Misteriosa é a raiz do céu e da terra. Aqui surge uma das imagens mais belas do Tao. O espírito do vale, sempre fecundo, sempre acolhedor, que gera todas as coisas sem jamais se esgotar. O mistério revelado é que o Tao é como uma mãe eterna, de cujo ventre tudo nasce e para o qual tudo retorna. Não é uma mãe no sentido humano, mas uma força que sustenta, acolhe e dá vida incessantemente. O vale simboliza a humildade. Ele é baixo, vazio, silencioso, mas é justamente por isso que pode receber os rios e nutrir a vida. A interpretação é clara. Quando cultivamos a humildade, nos tornamos como o vale, capazes de acolher a abundância infinita. O mistério da eternidade. O céu é eterno, a terra perdura. Por que céu e terra são duradouros? Porque não vivem para si mesmos, por isso podem viver muito. Aqui aprendemos sobre o segredo da longevidade espiritual. Não viver apenas para si mesmo. O céu e a terra não guardam nada para si, mas se oferecem continuamente. A chuva cai, o sol brilha, o solo nutre. É nessa entrega que está sua eternidade. O mistério é que quando vivemos apenas em função do ego, nos desgastamos rapidamente. Mas quando nos colocamos em sintonia com o todo, nos tornamos parte de algo que não morre. É um convite à transcendência, deixar de ser apenas um indivíduo isolado e tornar-se expressão do próprio Tao. O mistério da água. O supremo bem é como a água, que beneficia todas as coisas e não disputa. Fica nos lugares baixos que todos desprezam, e assim se aproxima do Tao. Poucos ensinamentos são tão práticos e profundos quanto este. A água é a maior mestra do Tao. Ela é suave, mas vence o duro. Ela não disputa, mas tudo permeia. Ela se coloca sempre no mais baixo, mas é indispensável à vida. O mistério é que a verdadeira sabedoria está em imitar a água. Ser suave, em vez de rígido. Ser humilde, em vez de altivo. Ser adaptável, em vez de resistente. Assim, como a água, passamos pelos obstáculos da vida sem quebrar, mas transformando lentamente tudo ao redor. A lição aqui é que a suavidade não é fraqueza, mas poder invisível. O mistério do transbordar. É melhor parar do que encher até transbordar. Se afiarmos a lâmina sem cessar, ela não se conservará por muito tempo. Quando a riqueza e o poder chegam ao excesso, isso traz desgraça. Neste capítulo, o Tao nos ensina o perigo do excesso. O mistério é que tudo tem um ponto de equilíbrio. Ir além desse ponto não é sabedoria, mas cegueira. Assim como o copo só pode conter até certo limite, a vida também pede moderação. O excesso de ambição, de desejos, de orgulho,
Tudo isso leva ao colapso. A interpretação é que o sábio sabe quando parar. Ele não busca infinitamente mais, mas reconhece o valor do suficiente. Esse ensinamento nos liberta da corrida, sem fim por conquistas, mostrando que a verdadeira plenitude está em saber descansar no equilíbrio. O mistério da alma unificada. Carregando a alma e abraçando o uno, podes evitar a separação? Concentrando o sopro vital e tornando-o suave, podes tornar-te como um recém-nascido? Aqui Laozi fala do cultivo interior, do retorno ao estado primordial. O mistério é que a alma, quando unificada com o tal, torna-se pura, como a de uma criança recém-nascida. A inocência, a suavidade e a simplicidade são sinais de alguém que reencontrou o uno. A prática é manter o coração sem divisão, sem se fragmentar entre desejos contraditórios. É viver de forma simples, clara, sem máscaras. O chamado é este: voltar ao uno, retornar à origem, redescobrir a pureza que nunca se perdeu. O mistério do vazio que dá sentido. 30 raios convergem para o centro de uma roda, mas é o vazio do meio que a faz mover. Molda-se o barro em forma de vaso, mas é o espaço vazio dentro dele que o torna útil. Aqui, Laozi nos revela o paradoxo do vazio. O que parece ser nada, na verdade, é o que dá sentido a todas as coisas. O mistério é que é o invisível que sustenta o visível. Na vida, estamos sempre preocupados com o que é palpável, objetos, conquistas, formas. Mas esquecemos que é o espaço, o silêncio, o intervalo, que torna tudo possível. Um lar é útil pelo espaço vazio onde se habita. Uma música só existe porque há pausas entre as notas. A alma só pode respirar quando há silêncio no coração. Esse ensinamento nos lembra que precisamos cultivar o vazio interior, pois é nele que a vida realmente se manifesta. O mistério dos sentidos que iludem. As 5 cores cegam o olho. Os 5 sons ensurdecem o ouvido. Os 5 sabores entorpecem o paladar. A corrida e a caça enlouquecem o coração. Bens preciosos incitam ao roubo. Aqui, o Tao nos alerta sobre o excesso de estímulos. O mistério é que quando nos prendemos demais aos sentidos, perdemos a clareza do espírito. As cores, os sons, os sabores, tudo pode ser belo, mas quando em excesso, tornam-se distrações que afastam da essência. Isso não significa negar o mundo, mas não se perder nele. É a diferença entre desfrutar do vinho e embriagar-se até perder-se. O sábio não rejeita os sentidos, mas os transcende, mantendo o equilíbrio e lembrando-se de que o essencial não se vê nem se toca. O mistério da honra e da vergonha. A honra e a vergonha são como o medo. Quando deixamos de depender delas, a alma encontra repouso. Aqui Laozi nos convida a abandonar a prisão da aprovação externa. O mistério é que tanto a honra quanto a vergonha são 2 faces da mesma moeda. Ambas nos mantêm escravos da opinião alheia. Quando buscamos ser honrados, vivemos no medo de perder essa posição. Quando tememos a vergonha, vivemos na insegurança de sermos rebaixados. O ensinamento é libertador. O verdadeiro descanso vem quando já não buscamos nem tememos o julgamento do mundo. O Tao nos chama a viver de acordo com a essência, não com o olhar externo. Assim, a alma encontra sua paz. O mistério do invisível. O que se vê não tem forma, o que se ouve não tem som, o que se toca não tem substância. O Tao é além da visão, além do ouvido, além do toque. Aqui Laozi nos conduz ao indizível. O mistério é que o Tao é invisível, inaudível, intocável, e ainda assim é a única realidade verdadeira. Tudo aquilo que vemos, ouvimos e tocamos é transitório. Mas aquilo que não pode ser percebido pelos sentidos é o que nunca morre. Esse capítulo nos convida a mergulhar no invisível, a buscar aquilo que não se mede nem se explica. O Tao é como a raiz oculta que sustenta a árvore. Ninguém a vê, mas sem ela nada existiria. O mistério do sábio antigo. Os antigos sábios eram profundos e insondáveis. Sua sabedoria era tão vasta quanto o oceano, e tão silenciosa quanto o vale. Neste capítulo, Laozi descreve os sábios como seres misteriosos, difíceis de compreender.
porque não viviam para agradar nem para se mostrar. O mistério aqui é que a verdadeira sabedoria não se exibe, mas se esconde na simplicidade. Eles eram cautelosos como quem atravessa um rio no inverno, atentos como quem teme os inimigos, respeitosos como convidados. Eram fluidos, humildes, discretos, e por isso permaneciam em harmonia com o tal. O ensinamento é que a profundidade espiritual não está no brilho das palavras, nem na exibição de feitos, mas no silêncio, na calma e na sintonia invisível com o fluxo da vida. O mistério do retorno ao silêncio, alcançar o vazio supremo, manter a quietude firme. Todas as coisas florescem, e então retornam à sua raiz. Aqui Laozi nos mostra que tudo no universo segue um ciclo: nascer, florescer e retornar. O retorno é a essência da vida. O mistério é que o verdadeiro entendimento vem quando aprendemos a descansar no silêncio, aceitando que tudo retorna à sua origem. Assim como a árvore floresce e depois volta à semente, também nós passamos por ciclos de expansão e recolhimento. O ensinamento é a serenidade. Não lutar contra os fluxos da vida, mas aceitar o retorno, como parte do tal. Quem entende isso vive em paz com a morte, com as perdas e com as mudanças. O mistério do governo invisível. O melhor governante é aquele de quem o povo mal sabe da existência. Quando seu trabalho é feito, o povo diz: fomos nós que fizemos. Este capítulo fala de governo, mas podemos entendê-lo também como liderança espiritual e pessoal. O mistério é que a verdadeira liderança não impõe, mas inspira. O sábio não governa pelo controle ou pelo medo, mas pela simplicidade de estar em harmonia com o tal. Ele guia sem dominar, ajuda sem se exibir, conduz sem se colocar acima dos outros. O ensinamento é que quanto mais invisível for a ação, mais profunda será sua influência. O mistério da queda da harmonia. Quando o grande tal é abandonado, surgem a piedade e a justiça. Quando a sabedoria e a esperteza aparecem, nasce a grande hipocrisia. Quando há discórdia na família, surge a piedade filial forçada. Quando o Estado está em desordem, aparecem ministros leais. Aqui Laozi nos alerta que quando nos afastamos do tal, tentamos compensar com virtudes artificiais. O mistério é que quanto mais longe da essência estamos, mais precisamos de regras externas para manter a ordem. A verdadeira bondade não precisa ser nomeada, porque flui naturalmente. Mas quando o tal é perdido, inventamos moralidades, leis e etiquetas para substituir o que deveria ser espontâneo. O ensinamento é voltar à simplicidade, onde a harmonia não é forçada, mas natural. O mistério do abandono dos falsos valores. Abandone a sabedoria artificial e a esperteza, e o povo será 100 vezes mais feliz. Abandone a piedade e a justiça, e o povo retornará à simplicidade natural. Abandone a astúcia e o lucro, e não haverá ladrões nem bandidos. Aqui, Laozi é radical. Ele nos convida a deixar de lado tudo o que é artificial. O mistério é que quanto mais complexidade criamos, mais nos afastamos da paz interior. Ele não está dizendo para rejeitar a bondade, mas para não confundir virtude com rigidez moral. O tal é espontâneo, natural, livre. O ensinamento é que devemos abandonar as máscaras, os papéis sociais e os valores falsos que aprisionam. Retornar à simplicidade é retornar ao tal. O mistério do diferente. Abandone o saber e o sofrimento se afastará. O comum das pessoas é radiante e alegre, como num banquete de primavera. Eu permaneço tranquilo, como uma criança que ainda não sorri. Aqui Laozi se descreve como alguém diferente da multidão. Enquanto todos seguem os costumes, ele permanece silencioso, simples, como um recém-nascido. O mistério é que o caminho do tal nem sempre será compreendido pelos outros. O sábio pode parecer estranho, deslocado, até ingênuo. Mas essa diferença é justamente a marca de quem vive em sintonia com o mistério. O ensinamento é coragem. Não ter medo de ser diferente, de não se encaixar nas expectativas da sociedade. O tal é a verdadeira raiz, não as aparências. O mistério do insondável. A grande virtude segue apenas o tal.
O Tao é vago e indefinido. Indefinido e vago, dentro dele a forma. Vago e indefinido, dentro dele a substância. Aqui Laozi descreve o Tao como um mistério que não pode ser capturado, mas que contém tudo em potência. O mistério é que o invisível contém o visível, e o indefinido sustenta o definido. Assim como a semente invisível guarda a árvore inteira em si, o Tao guarda todas as formas antes mesmo de surgirem. O ensinamento é confiar no invisível e na essência, sem se apegar apenas às aparências. Vamos continuar explorando os mistérios do Tao Te Ching no próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar.